E quem está ao vivo para nos trazer os detalhes e explicar o que acontece a partir de agora, mais uma vez, é a Paola Cuenca, direto de Brasília. Paola, não só de Brasília, mas do Congresso Nacional. Paola, boa tarde para você, bem-vinda. Boa tarde para você também, Ari. Para quem está nos acompanhando, foi aberto, de fato, o processo que pode analisar a possibilidade de uma cassação ou de algum outro tipo de penalização ao deputado federal Eduardo Bolsonaro por conta de todo o trabalho de articulação que ele vem fazendo, inclusive nos Estados Unidos. Isso porque o processo que foi aberto por quebra de decoro parlamentar contra Eduardo Bolsonaro é um processo que foi protocolado por Lindeberg Farias, líder do PT aqui na Câmara dos Deputados, em que Lindeberg trata a respeito dos ataques feitos por Eduardo Bolsonaro às instituições, ao Supremo Tribunal Federal, e também é tratado neste processo um início de ruptura democrática, a incitação, da ruptura democrática feita por Eduardo Bolsonaro, de acordo com a acusação do deputado Lindeberg Farias. E, portanto, por essa razão, é solicitada a penalização de Eduardo Bolsonaro, é solicitada a cassação do mandato parlamentar dele por quebra do decoro, uma das regras que devem ser seguidas aqui pelos deputados e também devem ser seguidas pelos senadores. Bom, agora que esse processo de fato foi aberto, instaurado, um dos 4 processos que Eduardo Bolsonaro tem contra ele aqui na Câmara dos Deputados, mais especificamente no Conselho de Ética, o que o presidente do Conselho fez nessa tarde de terça-feira foi sortear os 3 nomes que são de membros ali, de fato, do Conselho de Ética, que podem ser o relator ou a relatora desse processo que pede a penalização, a cassação de Eduardo Bolsonaro. Nesse sentido, existem algumas regras antes de ser feito esse sorteio dos parlamentares que formam uma lista tríplice que podem, então, dar na relatoria desse processo. Não pode ser um parlamentar que é do estado de quem está sendo alvo ali daquele processo, ou seja, como Eduardo é de São Paulo, não poderia ser um parlamentar de São Paulo e também não poderia ser um parlamentar ou do partido ou da federação, tanto de Eduardo Bolsonaro quanto de Lindeberg Farias, tanto de quem é alvo desse processo quanto de quem o protocolou. E diante dos nomes que estavam disponíveis entre os integrantes do Conselho de Ética, os 3 nomes que foram sorteados para essa lista tríplice são Duda Salabert, do PDT de Minas Gerais, Paulo Lemos, do PSOL do Amapá e delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, União Brasil de Minas Gerais. Então a gente já vê aqui que são 2 nomes de esquerda, um nome de centro que foram sorteados e cabe ao presidente do Conselho de Ética definir qual desses nomes é que de fato vai ser o relator ou a relatora desse possível processo de cassação contra o deputado Eduardo Bolsonaro. Assim que o presidente tiver essa escolha a respeito da relatoria, então começa-se todo o processo em que Eduardo poderá apresentar defesa, poderá chamar testemunhas para falar a respeito desse processo a favor dele. Ele também pode contar com o auxílio de um advogado diante desse procedimento e, enfim, aí o processo segue dentro do Conselho de Ética para análise em até 90 dias a respeito desse assunto, para que se tenha um relatório e seja analisado por lá. Paola Cuenca, ao vivo de Brasília com as informações. Obrigada, Paola. Bom trabalho para você.